se como é que é a legislação de comércio, ou de impostos, ou de indústria e tudo mais. Tem várias coisas que os estados variam muito, competem muito entre si. É por isso que você tem Califórnias e Texas. É por isso que você tem Idaho e Nova York. É por isso que você tem Flórida indo bem pra caramba, enquanto você tem estados que adotaram ideias muito mais socialistas, estagnando, perdendo população e tudo mais. E isso é uma perspectiva muito boa de você ter essa competição interna dentro do país. Então, assim, sim, o Texas pode fazer isso, vai dar uma disputa constitucional, não vai dar uma guerra civil, mas temos um embate aqui que é primariamente político. Você tem estados republicanos de população primariamente republicana falando o Joe Biden está trapaceando, e estados democratas falando a gente tá mesmo, você vai fazer o quê? E os estados republicanos respondendo com fechar a fronteira, e o Joe Biden respondendo com vou mandar abrir, e os estados republicanos respondendo com então vem então, lixo. Ou seja, nós estamos nesse então vem então, e vai saber. Mas é interessante ver isso acontecer, porque se fosse no Brasil, o Xandão já tinha destituído os 25 governadores, colocado 25 copinchas do Lula no mesmo lugar, mandado abrir a fronteira e, sei lá, prendido todo mundo, não sei. Isso é um embate político, isso obviamente está muito alinhado com o fato que nós temos eleições presidenciais esse ano, e cara, isso não acabou e nem vai acabar nesse ano, nem vai acabar nos próximos anos. Resolvido o problema da imigração no debate político, ilegal e constitucional, então, mas é pra fechar ou pra abrir? O que tá acontecendo? Qual que é o problema aqui? E o ponto que a gente precisa perceber é que é o seguinte. O problema não é nem o fato de que essas pessoas vão votar primariamente democrata. Essa pode ser a ideia delas agora. E o problema é que os Estados Unidos era de uma certa forma e parou de ser. Eu já argumentei isso em vídeos passados e eu queria voltar nisso, que é você tinha nos Estados Unidos, especialmente ali no período pós-guerra civil, até a Primeira Guerra Mundial, então ali 50, 60 anos de duração, você tinha o período onde foi mais forte uma coisa que é chamada em inglês de o melting pot. Pote, melting, derreter. Então, o que é isso? É aquele... Você tá numa forja, você tem um potinho, né? Você tem aquele cadinho onde você vai colocar diferentes metais, você coloca no calor, tudo derrete, e ele forma uma nova liga. E essa nova liga é um novo metal que você está produzindo. Então, a palavra em inglês é crucible. Eu acho que é cadinho. Enfim, não sei português. Mas existia essa expressão para descrever o que era essa imigração. Quer dizer, você tinha gente de todos os países vindo para os Estados Unidos. Eu tô falando aqui de 1890, vai. De todos os países vindo pra cá, e o cara vinha aqui e ele se tornava, em uma geração, duas, americano. Porque esses diferentes povos eram derretidos e formados em um novo metal que era América. Águia, fuzil, fuck yeah, churrasco e vamos lá, certo? Era isso que acontecia. E esse processo é um processo de integração econômica, é um processo de integração social, é um processo dessa conversa de sociedade que acontece em livre mercado, que acontece numa sociedade livre. Conforme você teve a ascensão do Estado progressista, e não progressista no sentido hoje que a gente tem de esquerda, mas do Estado interventor, do Estado que patrulha tudo, que regula tudo, conforme isso cresceu, os Estados Unidos se tornou muito mais estatista, muito mais regulador, muito mais centralizado no governo federal dizendo como tudo vai ser, esse derretimento foi desligado. E os povos, as pessoas foram se separando, classes econômicas foram se separando, interesses foram se separando, e conforme você tem o crescimento do Estado e do debate político em cima, cada um tem os seus lados políticos, eles começam a ser inimigos. Então eles param de ser potenciais clientes ou colaboradores ou sócios, que é o que você tem no livre mercado, para inimigos políticos. A sociedade foi segregando e você não tem mais, por causa de outros retrocessos econômicos, essa escada econômica de você chegar e trabalhar fazendo faxina e terminar a sua vida, sei lá, 30, 40 anos depois num emprego muito legal, com o seu filho indo para a faculdade de medicina, de engenharia, de alguma coisa, e os teus netos tendo uma vida completamente diferente, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Esse processo hoje está sendo desligado. Então essas pessoas não estão mais conseguindo integrar a economia. Elas chegam e trabalham em trabalhos simples, que são os trabalhos manuais simples, que às vezes você não precisa nem falar inglês, e não tem os outros trabalhos em cima. Não tem... elas não conseguem abrir algum negócio, elas não conseguem fazer alguma coisa, porque a legislação americana para você rodar um small business, um business pequeno, de família e tudo mais, ficou cada vez mais pesada. Coisas como o salário mínimo
subiram muito os custos para você fazer esses primeiros negócios, essas coisas que vão te tirando do emprego de faxineiro ou de colher brócolis ou de pintar parede, essas coisas, certo? Que são as coisas que você vai fazer assim. Essas próximas coisas foram reguladas até a morte, ou ficaram muito caras, ou ficaram muito difíceis. E outra coisa também que foi muito feita foi políticas que afastaram a indústria do país. Então você tem, de novo, salário mínimo subindo salários demais, ao ponto em que você não fica mais competitivo em relação a países que têm salários baixos. Você tem políticas de regulações, você tem políticas de comércio e cotas, você tem várias coisas diferentes que são corporativismos para proteger empresas grandes contra outras competições, que é o que acontece muito nos Estados Unidos, que a esquerda veio falando, mas nos Estados Unidos é muito corporativo, né? Pô, é sempre para ajudar as grandes empresas. E é mesmo, nisso eles estão certos, claro, depois eles erram em todo o resto, mas pelo menos eles acertam no diagnóstico, que é um dos motivos porque o discurso deles cola tanto. É importante reconhecer isso, certo? Então o que acontece? Essas pessoas chegam e elas são pobres, elas ainda têm, via de regra, baixas habilidades de trabalho, muitas vezes não sabem inglês, estão em várias condições difíceis, até aí os nossos avós, bisavós, trisavós que migraram para o Brasil também estavam numa situação muito parecida, mas eles trabalharam e saíram disso. Mas as pessoas chegam e, tá bom, mas eu vou trabalhar no quê? Mas eu vou fazer o quê? Como é que eu vou... Cadê esses empregos? Cadê esses empregos de indústria? Onde eu vou... Cadê esses lugares de mercado onde eu trabalho, eu conheço outras pessoas de culturas diferentes e a gente vai trocando e virando uma coisa nova? Isso foi desligado. Isso foi muito reduzido. Ainda existe algumas saidinhas, não é como se acabou completamente. Mas isso tá funcionando ainda? Não. Você tem uma sociedade cada vez mais segregada. Outra coisa que gera isso também é planejamento urbano. Isso, cara, honestamente, isso foi intencional. No começo do século, do século XX, eu estou falando 1900, 1910, 1920, 1930, ainda existiam muitas ideias eugenistas. Tanto que o salário mínimo vem daí, inclusive. Eu sempre falo, a origem do salário mínimo era brancos que não queriam que negros competissem com eles e falaram, cara, então vamos colocar um salário mínimo que eles não conseguem alcançar e daí a gente exclui eles de trabalho e acabou. Eles não vêm, eles não integram, eles não ficam aqui porque daí a gente tira eles daqui. Essa era a ideia original do salário mínimo e, inclusive, ela faz isso muito bem. Inclusive, está fazendo isso hoje. Isso é parte da raiz do problema. Mas, junto com isso, veio também políticas urbanas de assim, como é que a gente faz para esse pessoal não estar aqui? A gente não quer eles aqui. Vamos colocar o bairro deles lá, certo? Vamos fazer um bairro aqui onde já está meio cheio e tal, e não pode vir mais gente aqui, a gente coloca o pessoal para lá. A gente deixa, de alguma forma, eles não integrarem direito, para eles não se misturarem aqui com a genética. Tinha essa visão, cara. Isso aconteceu, isso é um fato real, tá? E tá bem documentado isso, inclusive. Você tem isso no Liberal Reformers, por exemplo, eu adoro esse livro também, ele fala muito dessas ideias, mas essas ideias de urbanismo existem até hoje. Então, se você puxar uma cidade de porte americana, você vai ver um centro bem desenvolvido e depois vários subúrbios, e vão espalhando. Então, você tem pessoas que moram nos lugares mais pobres, elas são muito distantes, elas vão nem encontrar os outros lugares. Então elas estão em lugares que não tem nem muito emprego. Então mesmo que tenha empregos na cidade, o cara tem que ter um carro para ir, ou ele pode pegar o ônibus, que é horrível. Então eles não conseguem nem fisicamente se integrar com a sociedade, com a cidade normal, onde tem atividade econômica ali. Então eles são mantidos na pobreza de várias formas diferentes. Por falta de liberdade econômica em construir. É até bizarro, cara. Você olha cidades assim, tem prédios gigantes, de repente do lado você tem um subúrbio. Cara, isso não é um fenômeno de mercado, porque se proibiu construir prédios e abrir negócios ali. É porque você tem zoning laws, você tem regulações de zoneamento que dizem aqui não pode ter empresa, aqui não pode ter emprego. Ah, mas e se eu moro longe? Morra. Azar o seu, mano, te dá um jeito aí. Você tem isso e várias outras coisas que impedem essas pessoas de conseguirem trabalhos, que impedem a existência de empregos com salários maiores. Se você for ver as estatísticas de emprego nos Estados Unidos ultimamente, eles estão crescendo? Sim. Part-time jobs. Os empregos de meio período. Primariamente de empregos que você não constrói uma família em cima. São os empregos que você tem quando você acabou de chegar, ou quando você ainda é jovem. Então, garçom, atendente fast food, essas coisas assim que são trabalhos importantes, são trabalhos simples, são trabalhos que todo mundo tem quando começou, mas você não vai construir uma família e comprar uma casa com isso daqui. Você trabalha com isso aqui, você ganha uma experiência e você vai subindo. Você está trabalhando isso enquanto você está estudando e tudo mais. Ah não, você tem pessoas que estão presas nesses trabalhos e ficam. Porque os de cima não têm. Porque as empresas de cima foram reguladas até a morte, ou saíram do país, ou não conseguem contratar porque leis de salários e outras regulações de seguros de saúde e tudo mais, você fala, quer saber, cara, não vale a pena. E isso faz com que
você não tem essa integração econômica, você não tem essa evolução econômica, você não tem essa integração social de conhecer outras culturas. Não, eles imigram e ficam no bairro deles, conversando a língua deles e não se junta, não derrete em formar uma nova cultura. Você vai criando bolsões de pobreza que vão ficar dependentes de benefícios, que vão ficar dependentes de estruturas estatais de socorro e que vão ser muito pesadamente politicamente influenciados por alguma liderança local. E porque eles estão nessa dependência, vão votar por mais Estado. Então, o problema é eles. Não, o problema é que a escada de ascensão, que ia mudar a vida deles e mudar também a ideologia política deles, não existe mais. Então, se você só fechar a porta, muda isso? Bom, tá, você resolve o problema das eleições? Maybe. Talvez, ok? Você resolve o problema de essa ascensão econômica? Não. Pessoas que ainda estão na pobreza, pessoas que ainda estão em condições mais baixas de vida, vão continuar lá, e elas vão continuar putas da cara, e elas vão continuar votando democrata também, porque elas vão depender disso, e é isso aí. Você resolveu o problema? Não. Então você entende que os imigrantes não são um problema? E ainda mais, quando você tem uma nação que tem um monte de benefícios, que tem um monte de coisas que incentivam você a vir e fazer nada, quem que você está atraindo? E o que é bizarro é que, em cima disso, os Estados Unidos ainda tem umas políticas assim de não permitir quem está estudando, tipo, PhD ou mestrado, umas coisas assim, de trabalhar direito. Então, assim, e aí, inclusive, que você vê que não é sobre imigração. Que não é sobre, nós queremos fazer as pessoas. Não é isso. Não. Você tem pessoas que estão fazendo doutorado, que estão fazendo mestrado, que se formam, são chutadas do país, que não podem trabalhar enquanto elas estão fazendo isso. Então, quer dizer, é mão de obra boa, gente com cabeça, e você não está deixando o cara... Qual é? Não, porque daí eles vão competir com os que estão aqui. Tá, então você não quer mais gente trabalhando, você não quer mais um mercado. Você só quer os caras que são eleitores e esses daqui. Entendi. Sendo que, na verdade, se você for pensar, essa galera bem informada, assim, mais academia mesmo, também tende a ser mais de esquerda, mas isso aí é outra discussão. Então é aí que você vê como não é sobre desenvolvimento econômico, é sobre importação de eleitores. Então qual que é a resposta aqui? Mas então vamos fechar a fronteira porque, tá importando eleitores. Cara, acho que mesmo assim o Partido Democrata consegue continuar crescendo e você vai forçar milhões de pessoas a ficar em países ferrados de esquerda, que estão tomados por socialismo, por narcotráfico e tudo mais, e aí? Como é que isso é uma solução? E aí você vai falar, não, mas então elas não podem entrar. Mas e se eu quiser receber elas? E se eu quiser empregar uma dessas pessoas? E se eu quiser convidar uma? Porque esse é um ponto, inclusive, que o Bob Murphy faz... bem antigo esse vídeo, bem antigo, eu quero dizer assim, tem uns, sei lá, alguns anos aí, em que ele fala, as fronteiras não deveriam nem ser fechadas nem abertas, elas deveriam ser privatizadas. E você fala... Quê? Então, ó, uma fronteira é um espaço entre a sua propriedade e a minha. Então a fronteira estatal já não é um troço que não faz nem sentido, certo? Se eu quiser vender meus serviços ou vender um imóvel para uma pessoa que não é desse país, eu deveria ter liberdade de fazer isso. Se eu quiser contratar uma pessoa, eu deveria ter a liberdade de fazer isso, seja ela desse país ou não. É a minha liberdade, certo? Então se você me impede de fazer isso, você está infringindo a minha liberdade também. Então o que você deveria ter é muito mais poder local de decidir quem entra ou quem não entra. E eventualmente você chegaria a uma ideia de cidades privadas e tudo mais, mas essa é a real solução. O ponto é que se você manter as fronteiras abertas, você tem um problema, se você manter as fronteiras fechadas, isso é um problema. Porque a imigração não é um problema. O problema é a legislação do país de impedir esse processo de mercado, de contratação e desenvolvimento econômico e de, com isso, impedir o processo de desenvolvimento de sociedade que um livre mercado causa. Porque esse é um ponto também que vive se criticando os libertários. Você só pensa em economia. Não, a gente está falando que liberdade econômica é muito importante no desenvolvimento da cultura, das ideias, da união de uma sociedade X qualquer. E quando você não tem liberdade econômica, e você tem um grande Estado, você tem uma segregação de pessoas, você tem clãs políticos, você tem uma disputa política, e você tem uma sociedade cada vez mais em guerra, que é o que você está vendo nos Estados Unidos. E o que você vê no Brasil também, por exemplo. Então, entrar com uma solução de tem que fechar e fim, ou tem que abrir e fim, é errar a discussão. É errar o debate inteiro. É o ponto mais cômodo, obviamente, e politicamente é mais conveniente, né? Você faz um vídeo curto, dá uma solução simples, não interessa se ela funciona ou não, lacrou, pegou voto, segue o baile. É o que a maior parte vai fazer. Resolve? Não. E por último, a gente pode também fazer a discussão de... E o problema demográfico de Estados Unidos?
que tem esse argumento também. A gente tem que deixar o pessoal entrar porque vai resolver o problema demográfico dos Estados Unidos, porque a taxa de natalidade de quem já mora aqui é muito baixa, então a população vai cair com o tempo, então as pessoas vão envelhecer, e aí quem que vai pagar esse troço aí? A economia vai encolher, nós vamos ter problemas com isso aqui, quem que vão ser os novos trabalhadores, então a gente precisa deixar mais pessoas entrarem. A resposta para isso é um problema, sim, queda de população é um problema, sim, crise demográfica é um problema, sim, grave. Mas você também deixar os Estados Unidos como está agora e deixar entrar um monte de gente também não vai resolver isso, porque, como eu falei, elas não vão se integrar economicamente. Porque você desligou esse mecanismo de desenvolvimento econômico. Você desligou esses middle income jobs que vão erguer as pessoas, então essas pessoas vão chegar e ficar na pobreza. E elas vão ficar recebendo benefícios. Então você está colocando, na verdade, mais pessoas dependentes do Estado. Elas não estão produzindo mais do que elas gastam em imposto. Então isso não é uma solução para o problema demográfico. A solução do problema demográfico é pessoas terem mais filhos, ou você trazer mais pessoas, deixar pessoas imigrarem para que elas trabalhem e dar liberdade para que elas trabalhem e para que esse desenvolvimento econômico, essa escadinha aconteça. Então que as pequenas empresas funcionem, que as médias empresas funcionem, que contratar seja fácil, que empresas grandes não sejam protegidas de competição de pequenos. Se você não resolver isso, você vai ter um problema da mesma forma. A diferença é que você vai ter um problema com ainda mais pessoas votando por mais Estado, por mais intervenção estatal, que vai causar justamente o problema que a gente causou, que a gente está discutindo aqui, e que agora vão precisar receber benefícios. Então, esse argumento também não vale. O argumento mais importante mesmo é o argumento ético, de o Estado tem o direito de limitar o meu movimento? Não. Fim. Ah, mas isso vai causar problemas. Bom, se você tem outros mecanismos estatais que vão gerar problemas, o problema não sou eu. O problema são todas essas outras barreiras. Mas, de novo, isso não é um problema de imigração. Isso é um problema de pessoas que estão defendendo o intervencionismo estatal. Muitas delas democratas, muitas delas de esquerda, sim. Agora, várias das leis corporativistas que existem nos Estados Unidos também são defendidas por republicanos. Várias das leis que geram barreiras, que geram gastos, que geram burocracia, são defendidas por republicanos também. Sabe, defender intervencionismo econômico não é uma coisa exclusiva da esquerda. Aqui no Brasil a gente teve um episódio onde a direita se aproximou muito mais de liberdade econômica, mas essa não é a tradição do mundo. E aqui, se você for ver, tem... Cara, só o nível de regulations que são defendidos por um monte de gente é bem alto, independente do lado político. Agora, por que isso é causado? Porque as pessoas abandonaram, lá no começo do vídeo, aquela visão de o indivíduo tem a sua liberdade e a sua responsabilidade, e ele é o foco da sociedade, ele é o ponto onde a sociedade se constrói em cima, e ele deve ter a liberdade de empreender e de viver e tudo mais. O Estado tem que ter muito pouco poder, que era a visão de parte dos Founding Fathers. Parte era corporativista mesmo. Tem essa visão de que os Founding Fathers eram todos libertários. Isso não é real, tá? Tinha um monte de corporativista ali dentro. Tinha um monte de gente que queria dívida grande, exército, invasão, genocídio indígena. Tinha um pessoal assim, tá? Vamos estabelecer bem claramente isso aqui, ok? Agora, tinha... Hamilton, por exemplo. Agora, tinha um pessoal, os Thomas Jeffersons da vida, que queria um governo muito pequeno e deixa a liberdade das pessoas. Isso é o que construiu a América. Isso é o que criou aquele melting pot, que criou a sociedade americana, que criou as bases dessa cultura de trabalho e de negócios no período entre a Guerra Civil ali e a Primeira Guerra Mundial, e que continua existindo mesmo com a expansão estatal que aconteceu de 1920, da Primeira Guerra Mundial, para frente. Está sendo erodido, mas claro, para você mudar isso demora muito. Isso está sendo erodido, isso foi abandonado por uma visão estatista de que tem que ter benefícios, tem que ter Estado grande, tem que ter intervencionismo, tem que ter todo tipo de coisa. E isso que está causando todos os problemas. É isso que precisa ser discutido e as pessoas precisam voltar a entender a importância de liberdade. Isso ainda está na cultura das pessoas, isso ainda está no sangue um pouco. Isso é salvável, eu acho. Às vezes eu oscilo de opinião sobre os Estados Unidos, às vezes eu tô meio assim, já era. Às vezes eu fico pensando, não, mas eu acho que dá um jeito, cara, não sei, sabe? Eu não tô 100% Rio de Janeiro ainda, de acabou e já era, fecha, acabou. Mas é essa discussão que precisa ser feita. Se a gente só ficar discutindo assim, se vai fechar a fronteira ou abrir a fronteira, você está discutindo band-aid. É a mesma coisa que você querer consertar o Brasil, discutindo assim se tem que cortar ou não a Lei Rouanet. É um debate, sim, não, beleza, mas tem um problema muito maior que isso, a gente não devia perder tempo discutindo pequenininho aqui, sim apontar que existe uma discussão maior, né?
Espero que tenha sido útil. Por esse vídeo é isso.